Bem-vindo a mais um dia do Clique 365. Eu sou o Alan Henrique e o Clique é um desafio que eu trago todos os dias uma ideia, um clique, alguma coisa para nós podermos crescer todos os dias. E hoje eu quero falar sobre o assunto que mais me incomoda e que deveria incomodar a maior parte da população. Deveria ser a coisa mais importante, não só a questão econômica, mas a questão, porque ela é um pouco mais a curto prazo, mas vamos para a questão do mais a longo prazo. Da questão as escolas não estar com aulas, não terem aulas durante esse período. Isso revelou para a gente, vai revelar para muitas pessoas uma coisa que eu já percebia e muitas outras pessoas já percebiam antes de ter a pandemia. Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Eu vou fazer uma pergunta. Que a gente vai responder com alguns livros aqui. Quando teve esse isolamento, as crianças ficaram preocupadas, os adultos ou qualquer que seja ficaram preocupados porque eles não estariam mais com a possibilidade, eles não teriam mais a possibilidade de estudar? A maioria ficou preocupada com o tempo que vai levar para se formar, aqueles que estão na faculdade, por exemplo, ou ficaram preocupados porque eles não teriam mais contato com aquilo que eles adoram estudar, que é a ciência da vida deles. A maioria das crianças que ficaram sem aula ou dos adolescentes que ficaram sem aulas, eles gostaram de ficar sem aula ou eles ficaram completamente loucos, que eu não acredito, vamos ficar sem aula. Foi assim a resposta, a reação das pessoas, das crianças, dos estudantes que nós temos no país? Vamos ver porque o assunto é bem sério. Eu vou mostrar para vocês aqui, esse aqui é o livro do Hugo de São Vítor, Didascalicum, sobre a arte de ler. No capítulo 7 do livro 3, que são divididos em vários livros, são as partes, né? Ele fala o que é necessário ao estudo. 3 coisas são necessárias aos estudantes: a capacidade natural, o exercício e a disciplina. Mais para frente você encontra aqui no capítulo 12 sobre a disciplina. Quando certo sábio foi interrogado sobre o modo e a forma de aprender, ele respondeu: uma mente humilde, força de vontade, uma vida recolhida, uma busca silenciosa. O estudo é buscar, é ter vontade por aquilo que está fazendo, de acordo com a explicação que deu Hugo de São Vítor. Vamos ver aqui então, Pierluigi Piazzi. Ele escreveu o livro Aprendendo Inteligência. Esse eu não tenho a versão física, eu tenho só a versão digital dele. E ele fala assim, é nesse momento que ocorre o salvar, ou seja, quando você vai dormir, que salva o que você aprendeu na sua memória. Ele fala assim, o que é que decide o que vai para o lixo e o que vai ser salvo? Esse é o grande problema. A decisão do que vai, para onde que vai, se é para o lixo ou se é para a memória definitiva, é com base na carga emocional associada a cada fragmento de informação e não uma carga racional. Ele até coloca umas caretinhas aqui, acho que fica difícil de vocês verem. Deixa eu dar uma limpada aqui. Aí. Fica até um pouco difícil de vocês verem. Ele coloca umas carinhas aqui, que elas são várias variações de humor. Fica triste, contente, com raiva, e aqui fica apático. É a mesma coisa, nem contente nem triste. Ele fala, essa aqui é a pior condição para alguém guardar alguma coisa na cabeça. Você nem se interessa pelo que está ali ensinando e nem tem raiva daquilo que está ensinando. Você só quer que acabe. E ele confirma, como professor que é e como pessoa que testemunhou com vários professores, esta é a condição emocional mais comum dentro das salas de aula. Que é a pessoa não tem interesse. Nem me interesso, nem odeio, nem tenho raiva, nem me atrai, nem gosto, nem... Deixa. Sabe, poker face? A cara de... Nem. Nada. Tudo é. Isso é a pior condição que tem para você guardar a informação na sua cabeça. Ou seja, emocional. Você tem que, preferivelmente, gostar daquilo que você está vendo. E nós vemos aqui no A Vida Intelectual, de Antoine Saint-Ange, que eu acho que eu já cheguei a comentar com vocês aqui, que ele fala sobre... Deu uma perdida no capítulo aqui. Ele fala sobre o fervor da pesquisa, página 105, na versão da Realizações.
que faz parte da coleção Educação Clássica, e lemos assim, ó. O campo de trabalho, uma vez determinado, é aconselhável definir o espírito que deverá animar o trabalhador, e trata-se, em primeiro lugar, antes de qualquer meio específico de pô-lo em aplicação, um espírito de zelo. Zelo é aquele que cuida. Ou seja, a pessoa gosta do assunto que ela está estudando como se ela estivesse cuidando dele, como se fosse responsabilidade dela. Nossos alunos, nós, enquanto aluno brasileiro, estudando numa escola formal, nós temos o cuidado que a matemática precisa de nós para nós cuidarmos dela? Ou o português? Tudo bem, vamos ver mais um pouquinho aqui para frente. Um espírito ativo está constantemente em busca de alguma verdade que é para ele, naquele instante, a figuração dessa verdade integral, a qual voltou o seu culto, de cultuar. Bem, nós vimos o que é cultura, meus amigos, num clique passado. Olha, a gente deve ser possível que nós vimos, mas não consigo encontrar aqui se teve algum clique que eu falei. O que é cultura? Clique 26. Ó, volta lá. Cultura não é só aquilo que você faz porque todo mundo faz e aquilo deve ser guardado porque todo mundo está fazendo. Carnaval é cultura nesse sentido. Mas você vai comparar que uma pessoa que se dedica tanto a um estudo, que ele quer que aquilo seja preservado, e ele escreve livros, e ele tenta publicar livros, mostrar para as pessoas, e ele tenta avançar mais o conhecimento naquilo, registrando pelo testemunho dele, naquele objeto que ele estava estudando. Dá para ser comparado isso com o carnaval? Com simplesmente uma festa folclórica? Não dá. São coisas diferentes. O culto é a pessoa cultua aquele objeto que ela estuda. Eu, por exemplo, eu cultuo o meu objeto de culto, o meu objeto de estudo é como estudamos e como aprendemos. E eu pergunto, se eu estivesse fazendo pedagogia, que é a forma de ensinar, ou se eu estivesse fazendo alguma licenciatura, que é para ser professor, eu estaria sem aula nesse momento, não estaria? Mas, pois bem, eu ainda estou lendo livros do tipo Como Aprendemos, eu ainda estou lendo livro como o Aprendendo a Inteligência, esse aqui eu terminei, esse daqui eu ainda estou fazendo algumas anotações. Esse daqui eu já fiz muita pesquisa nele, eu li quase inteiro, o Vida Intelectual, e o Didascalicum sobre a Arte de Ler, que é testemunho de Hugo de São Vito de como as pessoas se educavam na época da Idade Média. Para fechar, vamos fechar com o pedagogo americano John Taylor Gatto. Gatto com 2 T's, deve ser italiano a origem dele. Ele diz o seguinte, ele achou o óbvio do óbvio. As pessoas só aprendem aquilo que elas gostam e que elas têm interesse. Se seu filho não está desesperado para voltar para a escola, você joga ele lá para ele perder um tempo enorme. Se você não está desesperado para voltar para a escola, significa que o tempo que você está indo lá é ruim. Ah, mas eu quero voltar para ver meus amigos. Está com saudade dos amigos, não de estudar. Ah, mas o grupo... Tá com saudade do grupo? Ah, mas eu queria voltar logo para poder me formar e pegar meu diploma. Então você quer o diploma, você não quer o conhecimento que vai vir das aulas que você está perdendo na sua faculdade. Se você realmente gosta daquilo que você está estudando, você não veria problema nenhum em ficar sem ir na escola. Porque você estaria se ocupando de estar lendo estar lendo. Ó, gerundismo. Estão vendo que português às vezes não é muito a minha praia nessa questão do vício de linguagem. Vamos arrancar o gerundismo. Depois eu explico o que é gerundismo em algum outro clique. Mas não me afetou em nada. Eu estou estudando ainda mais. E pessoas que são chamadas de a classe estudante do país estão completamente afetadas porque não estão indo nas escolas, não estão tendo as suas assistências em aulas, assistindo às suas aulas, presenciando as aulas. Se você paga escola particular para o seu filho, ou se você paga faculdade, deixa eu falar uma coisa para você. Se você ficou mais contente de ter saído de lá, se seu filho ficou mais contente de ter saído da escola do que ficar lá, você está rasgando teu dinheiro. Está tocando ele tudo no mato. Não adianta para nada. Desculpe esse clique um pouco mais enérgico, essa coisa revoltada, mas é porque é o meu objeto de culto. A inteligência, aprender, saber as coisas é aquilo que eu mais admiro e aquilo que eu mais respeito. E eu vejo o país inteiro jogando horas e horas das vidas das pessoas inteiras, dizendo que aquilo é educação e aquilo não é. O clique tem essa finalidade.
O clique e tudo o que eu faço tem a finalidade de expor e mostrar para as pessoas que nós podemos estudar as coisas simplesmente porque gostamos e, no fundo, todos esses homens, que são maiores do que eu e você juntos, disseram: só se estuda aquilo que se gosta. E a pessoa só estuda hoje porque ela é obrigada a estudar, porque sem aquele papel ela não consegue um emprego, e sem o emprego ela não consegue viver. Então falsificaram o estudo, estão entregando uma coisa que é estudo, dizendo que é educação para as pessoas e não é. Estão defamando aquilo o que eu mais amo na vida, que é a vida de estudo. Pois bem, apesar desse clique ter sido muito enérgico, muito nervoso, é porque eu não posso, é porque eu não tem como eu não ter o reflexo de ficar irritado. Lembra? Não confunda paciência com calma. Eu não tenho calma quando ofendem a inteligência, mas eu tenho paciência para explicar quantas vezes for necessária. Não viu o clique da paciência? Ó, tá aqui, ó. Vou deixar para você aqui ver o clique da paciência, que é o clique 63. Bem, todo final de vídeo eu falo para você curtir, comentar, compartilhar. Na verdade, o YouTube não liga para porcaria nenhuma disso. Sabe que o YouTube se preocupa realmente? É se você assistiu o vídeo até o final, e eu agradeço demais se você assistiu ele até o final, porque ele considera que você quer ver meus vídeos ainda, e compartilhamento. Tenta compartilhar o máximo possível, porque senão o canal não cresce. Como o canal cresce no YouTube? Só de duas maneiras: ou compartilhando, que se chama orgânico, ou pagando. Eu ainda não tenho um tostão para investir e fazer o meu canal crescer. Não existe esses crescimentos esplendorosos hoje no YouTube, igual acontece, sem colocar uns bons milhares de reais ali. Como não tenho esse recurso, eu peço demais que todos aqueles que já colaboram um pouquinho ainda mais, compartilhando com o máximo possível de pessoas que você acha que vai compartilhar e que vai assistir o vídeo até o final. Chegamos em 12 minutos de vídeo, me desculpa de ocupar tanto o seu tempo, mas se você ficou até aqui, meu muito obrigado. Até o clique de amanhã.